Bom, meus amigos, muito boa noite. Um abraço a todos. Sempre um prazer voltar aqui à TV Nova Nordeste e o programa Voz do Planalto. Abraçando e desejando a todos um domingo de paz e de muita alegria, não é, gente? Olha, eu quero parabenizar o compositor de Pernambuco, o pesquisador cultural, o intérprete que se chama Ivan Ferraz. Esta figura está sempre defendendo a nossa música, a música raiz, não é? Ele lançou recentemente o CD que eu vou mostrar aqui para os senhores, Samba Matuto na Latada do Forró. Este CD é imperdível. Você pode adquirir, que está uma beleza realmente. E tem uma apresentação aqui do Ramos Silva, né? O Ivan me deu esta oportunidade. Eu quero agradecer ao Ivan, parabenizá-lo pelo sucesso mais uma vez. E continue assim, amigo, sempre fazendo sucesso. Bom, hoje eu vou conversar com uma figura que tem contribuído, sim, com o crescimento da cidade de Carpina, com o crescimento da região da Mata Norte, que tem uma história, principalmente política, para contar para os senhores telespectadores. O nome dele, Carlos Lapa. Ele já atuou como prefeito de Carpina, deputado estadual 4 mandatos consecutivos e também representou a nossa cidade, a nossa região, na Câmara dos Deputados. Prazer ouvi-lo e recebê-lo aqui no nosso programa. Um abraço, Ramos. Boa noite aos telespectadores. Inicialmente eu queria te dizer o seguinte, que gostei imensamente do título do programa, Voz do Planalto. Isso é reflexo de um trabalho antigo, né, de um jornal que circula há mais de 15 anos na região e hoje em todo o estado. Então, você, como homem de imprensa, homem determinado, que hoje é um homem da imprensa escrita, através do jornal Voz do Planalto, imprensa falada, tem um programa na FM Nazaré da Mata e também hoje na TV Nordeste, Nova Nordeste, canal 22. Então, eu quero me colocar à tua inteira disposição para qualquer pergunta que você me queira fazer, mas de antemão, me permitindo parabenizá-lo pelo sucesso e pela forma dinâmica de empreendedora sua. Muito obrigado, deputado Carlos Lapa. A gente costuma chamar de deputado porque ele 4 anos consecutivos como deputado, depois deputado federal, não é, gente? A gente tem esse hábito. Mas, olha, é um carpinense, não é, que tem defendido muito essa cidade, não é, este município e esta região da Mata Norte, e tem história para contar, gente, não é? Carpina que evoluiu muito, cresceu muito a nossa cidade e cresceu muito com a nossa região. O que dizer desses 86 anos de história da nossa cidade? Participei e participo dela, não é, Ramos? Eu te digo com sinceridade, eu fui prefeito de Carpina, a minha história começa como prefeito de Carpina. Mas antes, um pouquinho, com meu pai, que foi vereador, presidente da Câmara, e naquela época eu já comecei a aparecer como filho mais velho dele, mas muito jovem, ainda fazendo estudante de direito, advogado dos pobres naquela época. E aí, papai, presidente da Câmara, eu comecei politicamente aí, quando eu coloquei na cabeça de meu pai, já como ele, presidente da Câmara, para que ele instituísse o título de cidadão carpinense ao grande emérito arcebispo de Recife e Olinda, Dom Helder Câmara. Comecei aí a minha trajetória já, colocando o sindicato rural no jogo, essas coisas todas. E daí por diante comecei a ter uma vida pública intensa aí. Fui prefeito de Carpina, acho que dei minha parcela de contribuição para o desenvolvimento desse município. Aí realizamos grandes festas em Carpina, construímos parques, doamos terreno ao povo pobre, 7.000 terrenos ao povo pobre, construí o prédio da prefeitura, trouxe para Carpina como prefeito a TELP, que hoje o pessoal não fala mais nisso, mas naquela época era importante, porque eu me lembro que a gente não tinha telefonia. É um fato, é um fato. Não tínhamos telefonia. A telefonia de Carpina era através do nosso inesquecível figura do João Carneiro. Era a Companhia Telefônica de Carpina. Ficava ali nas proximidades do cemitério São Sebastião. Ainda me lembro como se fosse hoje. Eu trouxe para Carpina essa TELP
com Moura Cavalcante, que foi um grande parceiro meu, ele governador, e eu não era deputado ainda, era prefeito. Trouxe para Carpina o CETREINO, que foi importante para a agricultura dessa região. Trouxe o IPCEP, a sede do IPCEP para Carpina, trouxe o Ciretran, enfim, como o prefeito trouxe a Caixa Econômica para Carpina, importante para Carpina, fui eu que trouxe, consegui isso com o meu amigo ex-professor Vinícius Vilaça, trouxe o Bandep em 15 dias, graças a essa relação de confiança que existia, que foi uma relação muito forte com o Moura Cavalcante, e que depois terminou sendo meu compadre. E Moura me tinha um carinho muito grande, me admirava muito, e ele aí disse, eu quero levar o Bandep para Carpina. Isso é uma história bonita. Ele aí disse para mim, e por que não está levando o Bandep para Carpina? Porque o diretor-presidente do Bandep, se não me engano, era o pai de André de Paula, do grande André de Paula. Ele disse, não tem mais como. Estava vendo aquele momento de transformação, de crise e tal, o Bandep não vai colocar mais nenhuma agência, não vai em canto nenhum do estado de Pernambuco. E eu aí fui me queixar ao governador Moura Cavalcante, meu amigo. Cheguei lá e disse, diga lá, o que é que você quer, brincando comigo? Ele brincava muito comigo. Aí eu digo, eu quero levar o Bandep para Carpina. Mas o diretor-presidente do Bandep disse que não teria como fazer isso. Aí eu cheguei e disse, mas eu quero. Ele disse, se você quer, vá lá, arranje o prédio, e quando arranjar esse prédio, venha para cá, que em 15 dias estamos montando o Bandep lá. Ligou para o diretor-presidente e disse, eu quero dentro de 15 dias a inauguração do Bandep em Carpina. Eu vou estar presente. Não veio, mas insinuou que viria. E aí, cadê lugar para botar o Bandep? Não tinha. Aí fui falar com o Rafael. O Rafael tinha uma fábrica de sorvete ali. A Oriental, o Rafael Vasconcelos, que hoje é o proprietário do Hotel São João das Costas. Aliás, o único da cidade. Para você ver. Aí fui falar com o Rafael, com quem eu tenho um carinho, por quem eu tenho um carinho muito grande. E devo essa a ele. Cheguei, e Carpina também deve. Aí cheguei junto de Rafael e digo, Rafael, eu estou precisando desse prédio aqui. O Rafael, todo mundo sabe que é muito seguro nas coisas dele, né? Que ele não me ouça e nem ouça o programa, nem assiste o programa. Muito é meu telespectador, ele está ouvindo com certeza. Eu cheguei junto dele e disse, eu quero esse prédio. Você vai alugar o Bandep. Ele disse, não posso, rapaz, eu estou com minha fábrica aqui, você vai suspender o serviço dessa fábrica hoje e vai fechar negócio hoje com o Bandep. Aí Rafael chegou e disse, cobre o preço que quiser de aluguel, mas resolva isso, não prejudique Carpina. E Rafael fez isso. E aí, rapaz, instalamos o Bandep, que funcionou dentro de 15 dias, como determinou o governador Moura Cavalcante. Que beleza, hein? São coisas dessa ordem que me deixam muito... Ele tem muito o que contar, gente. Olha, e o Bandep começou por aí. Hoje é Caixa Econômica, é Bradesco, é Santander, Banco do Brasil, BNDES, né? E a Caixa Econômica, eu fui muito amigo do pai de Marco Vilaça. Aliás, eu prestei um favor, que não é um favor. Eu cheguei junto dele solidariamente num problema que ele tinha tido aqui em Carpina quando passava na pista com o carro. E Marcos Vilaça tinha sido meu professor. E eu estava numa reunião no Teatro Santa Isabel, reunião festiva, e ele estava lá. E tinha vários políticos naquela ocasião, tudo isso e tal. Aí eu cheguei junto dele e disse, eu quero um favor seu, professor. Ele era o presidente da Caixa Econômica Federal. Marcos Vinícius Vilaça. Presidente. Aí eu disse, eu quero um favor seu. Diz lá, pá, com aquele estilo dele comigo. Aí eu disse, eu quero a Caixa Econômica Federal em Carpina. Você é louco? Mas eu gosto de louco. Vou levar essa Caixa Econômica para Carpina. Vá para lá e resolva que eu estou mandando a Caixa Econômica para Carpina. Vamos lá, vou criar a Caixa Econômica em Carpina. E mandou a Caixa Econômica Federal para Carpina. Que bom. Olha, ele tem muitas histórias para contar aqui no nosso programa, vai contar nesta noite, gente. Eu quero, inclusive, ouvir casos engraçados, figuras folclóricas aqui de Carpina, gente. Quem não se lembra de Papalça, não é? De comédia, Bill Doido, olha, tanta gente. Zé Alves, grande jogador de futebol, que se vestia pela manhã, botava a chuteira, o meião, o calção, a camisa do time que ia jogar, para jogar à tarde. E ele já estava na rua desfilando. Estava pronto. Olha, ele tem que muito falar e vai falar para a gente. Eu sei que tem muitos carpinenses espalhados no estado de Pernambuco e fora dele, não é?
todo o Brasil, que acompanham através da internet também o nosso programa, não é verdade? E vai se deliciar com essa entrevista, com esse papo informal, com esta figura que marcou e marca muito a história de Carpina e da nossa região. Nós vamos ao intervalo, meu caro Theo. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. Até já. Bom, nós voltamos com o nosso programa Voz do Planalto, aqui pela TV Nova Nordeste. E conversando com um amigo, não é? Aqui, um carpinense como eu, apaixonado por esta cidade, o Carlos Lapa. Mas olha, a gente estava falando aqui no intervalo, chamando o intervalo, das figuras que marcaram, as figuras folclóricas aqui de Carpina. Falamos de Bill Doido, você citou outro nome aí que se aprontava para jogar futebol no Santa Cruz já pela manhã, quando o jogo era tarde. Quem é essa figura mesmo que você falou? O Zé Alves. O Zé Alves, é verdade. Era interessante ele, era um tipo alto, né? E é uma figura humana belíssima. Ele tão de uma sinceridade danada, ele é tão vibrador que ele se preparava para jogar pela manhã. Então ele botava o calção, o meião, a chuteira, a camisa, e ficava desfilando na cidade pela manhã. Quando foi da hora do jogo, ele ia para o campo jogar. Zé Alves é uma figura assim. Mas tem uma outra muito interessante, que eu me lembro perfeitamente, que é duas, aliás, interessantes. Um era o doutor Gentileza. Então, graças a Deus está vivo ainda, viu? Ele chegava do canto e o pessoal, doutor Gentileza. Na boemia. Canta Morena, saudade para amar, é aquela figura. E não fazia mal a ninguém, todo mundo tinha acesso a ele, gostava dele, etc. E a outra figura, essa é uma figura mais ligada à praça de carro, onde ele ficava muito ali, era do Papata. O Papassa era o seguinte, é uma figura interessante, inteligente. Aí o pessoal pergunta, as coisas como onde? Ele disse, a lei é dura. A lei é dura. Mas o cancão pia. O que ele fazia é dura lex sed lex. É uma expressão latina, ele fazia isso, depois fazia a lei é dura, traduzindo, e o cancão pia. Me lembra dele. Ele também dizia muito assim, é todo por igual. Por igual. E a Carpina é isso aí, tem umas figuras interessantes. Tem muitas figuras. O Antônio da Goma. Antônio da Goma foi vereador, inclusive meu amigo pessoal, meu correligionário, e ele falava muito errado, né? Mas era uma figura baixinha, pequenininha, engraçada, simpática, todo mundo gostava dele. E ele aí... E o pessoal fazia muita anedota e piadas com ele. Uma das ela dizia assim, que ele disse, o pessoal, você, como é a coisa, escuma, ficava por aí, depois dizia assim, Finha, qual era o nome da esposa dele, Finha que me leva para a cama, e eu não aguento mais de estar deitado na cama com Finha, não. Mas ele quis dizer outra coisa aí. Claro. Ô, Carlapa, e nos comícios, não é? Nos anos 70, enfim, aquelas figuras que realmente iam falar, e tinha um tipo determinado, aí puxavam a camisa. Adrião Cavalcante, 2115. Você se lembra do... Eu não me lembro. Enfim, Carpina tem essa história. E essa história de Carpina que nos envolve muito, né? E esse sentimento que perdura e que muita gente não alcança isso. É por isso que eu digo, é preciso que o pessoal, que o povo marque na memória essas coisas que é importante. Porque a cidade e um povo não pode viver sem memória, sem o passado. É verdade. E muitos nomes políticos, figuras carpinenses, como o Sérgio Murilo, por exemplo, né? Sérgio Murilo foi um grande filho de Carpina. Sérgio Murilo foi meu adversário político, foi meu correligionário. Eu nasci politicamente vendo Sérgio Murilo. Eu tenho histórias em Sérgio Murilo interessantes, que eu acho que devia contar aqui. Sérgio é o seguinte, eu era meninote, primeiro ano de Direito, era segundo ano de Direito, fazia advocacia dos pobres, e houve uma luta no Clube Lenhadores, na época, de saudosa memória, que acabaram o clube, venderam.
E aí, Sérgio Murilo estava participando de uma reunião e eu... Aquela coisa do estudante de direito, né? Que olhava Sérgio Murilo bem, assim, pelo nome que ele representava. E aí Sérgio Murilo estava discutindo lá uma coisa, lá com a diretoria do clube, ele era oposição à diretoria do Clube de Lenhadores. E aí, quando Sérgio Murilo começou a falar, eu disse: deputado, me permite? Um estudante de direito. E aí ele virou-se para mim e disse: vamos nos afastar. Ele já estava incomodado com a mesa diretora. E deixa esse bosta aí falando comigo. Aí eu disse para ele: este bosta vai lhe derrotar um dia nas eleições que vem. E não deu outra, né? Com o tempo, terminei derrotando Sérgio Murilo. Mas eu quero registrar uma coisa com relação a Sérgio. Sérgio, além de ter sido um grande político, um dos melhores advogados de todos os tempos do estado de Pernambuco, honrou e ilustrou Carpina, porque o grande mérito de Sérgio não foi ter sido um grande advogado, não ter sido um grande político, não. É ter sido um homem sério e compromissado com as suas ideias, com as suas convicções. Era uma pessoa que honrava e honrou esta cidade como filho de Carpina. Exatamente. Outra figura, Paulo Marques, não é? O jornalista, o nosso colega. Paulo Marques, inclusive, quando nós começamos juntos aqui na Rádio Planalto de Carpina. Pois é, e nós fomos para o Recife juntos também, não é? Atuar na Rádio Clube. Você devia marcar vários programas desses, porque são tantas as histórias. Paulo Marques era meu amigo pessoal. E Paulo Marques, em um determinado momento, estava aqui na rádio e teve um problema na rádio aqui, afastaram o Paulo Marques da rádio. Não sei, não, parece que foi do seu Valdir, afastou o Paulo Marques da rádio. Eu conversei com meu amigo, ex-deputado Vitor Novaes, e Rosa Maria, da Rádio Clube. Nós fomos falar com Rosa, e fomos nós, eu e Vital, que levamos Paulo Marques para a Rádio Clube. Você não sabia disso? Não. No começo. Eu que levei, falei com Rosa Maria, Vital, e colocamos Paulo Marques na Rádio Clube, que não demorou muito, que era só você tocar fogo na fogueira. Exatamente. Ele explodia. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí depois foi deputado estadual, deputado federal, e Paulo é outro grande filho de Carpina. Se você enumerar aqui os filhos de Carpina que marcaram e que marcam, não é? A história da cidade. As figuras políticas são interessantes, né, Ramo? Você veja uma coisa interessante. Carpina teve vários prefeitos e vários políticos. Eu era criança, mas eu acompanho um João Teobaldo de Azevedo. Eu era menino mesmo, de calça curta, mas eu tinha uma admiração por ele, e naquela luta dele contra Sérgio Murilo, Polícia Elefante, aquela coisinha, eu ficava sem saber com quem era o melhor. Eu admirava Sérgio Murilo quando estava falando em público, o orador, disseram até depois que eu estava imitando, eu nunca imitei, eu nunca tive esse poder de imitar, a minha oratória era totalmente diferente da de Sérgio, era diferente. Agora, Sérgio era um grande orador, e João Teobaldo era um político carismático, agradabilíssimo, tudinho. Ninguém pode esquecer da figura de João Saturnino Cavalcante, ex-prefeito de Carpina. E por falar em ex-prefeito, você tem que registrar que Carpina deve muito, não é a Carlos Lapa, não é a Botafogo, não é o atual prefeito. Carpina deve muito a todos os seus ex-prefeitos, porque eu me lembro perfeitamente, figuras que têm um marco diferente. Um Zé Cardoso. Zé Cardoso, médico. Médico que guardava mais dinheiro do que trabalhava. Essa era sério, íntegro. Mas você lembra-se de Zé Lobo, era o presidente da Associação Comercial do Estado de Pernambuco e veio ser prefeito de Carpina. Foi quem instituiu o desfile do dia 11 de setembro. Começou com ele. E foi quem deu uma nova guinada administrativa a Carpina. Começou com o Zé Lobo. Depois tem outros ex-prefeitos importantes, o próprio irmão de Sérgio Murilo, Sérgio Alfredo, Mano. Registrar, Nel Maguari. Nel Maguari foi um bom prefeito. E outra coisa, eu sou obrigado a reconhecer isso, porque era meu adversário político, foi meu grande adversário político. O meu grande adversário político não foi Sérgio Murilo, não. Eu fui correligionário de Sérgio. Eu fui amigo de Sérgio. E política é essa coisa, né? E um dia terminei sendo aniversário dele. Mas nunca deixei de reconhecer a qualidade e o valor dele.
São muitas histórias que Lapa, né, Carlos Lapa, o nosso carpinense, tem para contar aqui no nosso programa e para contar para os senhores telespectadores. Tenho certeza que os adeptos, não é, da Embaixada Carpinense estão acompanhando este programa maravilhados, não é, em acompanhar o depoimento do advogado Carlos Lapa. Agora, Carpina hoje vive um momento diferente, gente. Eu vivo assim, me deliciando com a cidade de Carpina e com esta região, com o crescimento econômico, social, cultural. Nós temos aqui artistas na nossa cidade, poetas, escritores, não é, deputado? Que, na verdade, merece também que nós tiremos o chapéu para eles. Mas, me permita, Ramos, relembrar duas figuras importantes. Uma, Zé do Alco. Zé do Alco, o homem do papagaio. E a outra figura gostosa, agradável, simpática, e que tinha um posto de gasolina no centro da cidade. O seu Firmino Cisneiro, né? O seu Firmino, outra figura que marcou o comércio, o desenvolvimento do comércio de Carpina. Exato. Então a gente tem muita coisa para contar do passado, que às vezes as pessoas ficam dizendo do passado, mas ninguém constrói o presente. Ninguém faz o presente, nem constrói o futuro, se você não tiver origem no passado. Por exemplo, eu tenho origem no passado. E essa origem do passado me acredita para o futuro, porque eu faço tudo isso porque eu tenho sentimento pela minha terra. Tenho sentimento. Esse sentimento é que me faz ter o cuidado, o excessivo zelo e a vontade de fazer muito mais por ela. Se não tivesse isso, se eu não tivesse nada que me engordasse do passado, né, jogando no Santa Cruz de Carpina, essas coisas todinhas, viajando e chegando de madrugada em caminhão, tomado de cocô de galinha, porque não tinha, naquele período não tinha ônibus, eu amanheci o dia. Quando eu não vinha pegando uma carona em cima de um caminhão, eu vinha para Carpina em cima de uma. Eu vinha esperar que saísse o primeiro ônibus para poder voltar para casa. E é bom a gente frisar que os que contribuíram com o progresso de Carpina também, né, em transporte, exatamente o seu Cacilde, né, e o Jaime do Bom. Eita, você... A sopa do Jaime. Jaime era um amigo meu para valer. E seu Calcilde era uma figura fantástica, duro, sério, fechado, mas de um coração imenso. E meu eleitor, viu? Meu amigo, tinha uma admiração muito grande. A família hoje ainda me conserva essa admiração. Mas interessante, seu Calcilde era uma figura extremamente inteligente, sabido, tinha transporte, tinha propriedade, cuidava bem da família, amante de Carpina. Carpina é resultado de tudo isso, Ramos Silva. Ninguém pode dissociar essas coisas do passado desse presente de Carpina. Ninguém pode. Só o cara que chega aqui de fora, que não tem noção de nenhuma da coisa, e que de uma hora para outra quer conhecer Carpina na sua essência, infantilidade, não conhece, né? É verdade. Bom, gente, nós temos muitas histórias de Carpina. E um outro dia eu vou convidar aí o nosso conterrâneo, né, esse apaixonado por Carpina como eu, e a gente vai continuar essa série, vamos dizer, essas histórias que marcaram a nossa vida administrativa e política. Olha, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa Voz do Planalto, da TV Nova Nordeste, e fique certo que outras vezes eu vou lhe procurar. Vamos apertar aqui a mão? Um abraço, viu? Um abraço, Ramo. Parabéns pelo programa, parabéns pela sua ação como jornalista. É importante tudo isso. E você é uma pessoa que eu conheço de muito tempo, mas de muito tempo mesmo. E eu sei perfeitamente que você é uma pessoa determinada. Parabéns a você, que tenha sucesso. E se você um dia achar que eu devo voltar ao seu programa, eu voltarei com a maior honra, com a maior satisfação do mundo. Bom, gente, por aqui nós encerramos o programa Voz do Planalto deste domingo. Quero abraçar a todos, desejar uma boa semana de paz e de muita saúde. E domingo que vem, às 9 da noite, aqui pela TV Nova Nordeste, o programa Voz do Planalto. Até lá, se Deus quiser.